Bom dia. Papai. Tudo bem? O tênis dela brilhoso. Brilhoso. Fala bom dia, Dinda. Fala bom dia, Dinda. A Dinda tá aqui, ó. Fala bom dia, vovó. Muito bem, bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia, Bizinha. Bom dia, mãezinha. Bom dia, meu bem. Muito bem. Vamos lá. Deu pra ouvir a TT dando bom dia? Bom dia, Kelly. Tá ali tomando café. Hoje ela levantou cedo, mais cedo que todo mundo. Quer dizer, levantou mais cedo que todo mundo foi a Rosa, né? Se 2h45 da manhã vale como levantar, foi. Viu? Aí a Rosa domina a nobre arte de acordar todo mundo. Né, TT? Né, TT? A TT responde. Né, TT? Então, muito bem. Vamos lá, minha gente. Hoje, então, nós continuamos aquilo que nós começamos ontem, tá certo? Então, ontem falávamos a respeito do livro do Gênesis e, mais especificamente, do primeiro capítulo, apresentando, vamos dizer, uma espécie de teologia do primeiro capítulo do Gênesis, né? Uma interpretação que corresponda com um aprofundamento antropológico, né? Que faça com que nós compreendamos um pouco mais do funcionamento do homem sob a perspectiva do próprio Deus, ora, que foi que Deus quis para o homem, né? Que foi, no fim das contas, a pergunta que o próprio São João Paulo II fez, né? Então, aponta para o livro do Gênesis e coloca os primeiros 2 capítulos do Gênesis como uma fonte da pesquisa antropológica, né? Então, vamos lá. Neste momento, eu já não preciso mais me deter em dizer termos como antropologia e assim por diante, porque vocês já devem estar craques. Já estamos aqui há 12 dias, né? Falando a mesma coisa, acho que já deu para entender, né? Então, muito bem. Irmãzinha. Então vamos lá. Agora vejam bem, né? Seguinte, ontem nós paramos no primeiro capítulo do Gênesis, lá no 4º dia da criação. Tô certo ou tô errado? Acho que eu tô certo, né? Espero que eu esteja, Jesus. Então, muito bem. Tô brincando, parei no 4º dia da criação. Deixa eu só mandar aqui. Boa, muito bem, pronto. Paramos no 4º dia da criação, em que nós olhávamos para a criação da primeira forma de vida, né? A forma de vida que nós chamamos de vegetativa, a forma de vida, né, mais comum entre as plantas, e que possui 3 potências específicas, né? 3 coisas a realizar, que é a nutrição, o crescimento e a reprodução. A gente coloca assim como uma espécie de ordem, né? Comer para crescer, e quando cresce, se reproduz na maturação, né? Da planta lá. Tá certo? É mais ou menos por aí que a coisa vai. Tá certo? São essas 3 únicas potências que possuem uma planta, né? E vocês vejam só. Quando eu digo forma de vida mais simples, eu não estou falando sobre uma perspectiva biológica, tá certo? Porque aí você pode entrar aqui como um biólogo, né? De repente, alguém, né? E pode me dizer o seguinte: como aconteceu em alguma aula que eu estava dando, foi qual a forma de vida mais simples que existe? Aí alguém olhou para minha cara e falou, sei lá, um plateuminto, uma ameba, sei lá, sabe assim? Sei, colocou assim falou de alguma coisinha daquelas minusculinhas, né? Assim, que enfim. Tá. E tá. Não, pera, não é disso que eu tô falando, não. Calma lá. Não é sob a perspectiva biológica, mas lembrem, alma significa princípio vital, mas também princípio de movimento, né? Ou seja, a vida enquanto desenvolvida, enquanto realizada, ela se dá sob quais aspectos? Bom, só cresce, come e se reproduz. Isso é o mais simples que se pode chegar em uma vida
sobre esta Terra, né? O mais simples que pode chegar. Então, muito bem. Se esse é o mais simples que pode chegar sobre esta Terra, deve haver algo de um pouco mais desenvolvido, né? Então, vejam, nós já notamos que existe uma espécie de escala, né, hierárquica no momento da criação do primeiro capítulo do Gênesis, né? Nós vamos do mais simples para o mais nobre. Parece que as coisas elas vão se desenvolvendo de tal forma que nós vamos chegando a coisas que são um pouco mais complexas do que aquelas que existiam anteriormente, né? Então, se nós seguirmos nessa lógica, aí nós falamos, né, quando olhamos para o quarto dia da criação, sobre três hipóteses distintas, e nós ficamos com aquela que mostra efetivamente, assim, de maneira mais, vamos dizer, definitiva, que o fato de, né, haver astros, né, e um movimento de rotação e translação da Terra, de haverem, por ocasião destes movimentos, as estações do ano, né, que como que determinam, de certa forma, a reprodução das plantas, o seu crescimento e assim por diante, né, dos vegetais e tudo mais, é uma espécie de símbolo da dependência absoluta desta realidade para com a matéria, tá certo? Estes seres de mera vida vegetativa dependem absolutamente da matéria, né? Só que agora vocês vejam, eu disse ontem uma coisa que é de extrema importância. Dentro de uma escala hierárquica, aquilo que está acima como maior não é, de maneira nenhuma, de maneira definitiva, não é, tá certo? Vamos dizer, exclusor, não sei se essa palavra existe, excludente não, acho que não é isso não exclui, tá, vou usar isso aqui, não exclui aquilo que vem antes, tá certo? Ou seja, se nós temos algo maior, com maior complexidade, né, em seu princípio de movimento, em sua alma, aquilo que vem antes não é excluído. Portanto, quando nós olhamos para o quinto dia da criação e nós nos deparamos com os animais, nós vemos neles algo que de alguma forma ainda contém, ainda arrasta consigo, ainda traz consigo aquilo que é anterior e está presente na forma de vida, na alma vegetativa, né? Lá na que nós chamamos de alma sensitiva, né? Que é a alma dos animais. É o princípio de um movimento animal. Ainda está presente. Quando a gente olha para o animal, é evidente, é claro, né? Um animal, ora bola, ele come, ele cresce, ele se reproduz, né? Eu me lembro que em 2014, acho que o Bruce vai fazer 10 anos já. Em 2014, a minha mãe chegou em casa com uma bola de pelo, cheia de querer, tá certo? Chamada Bruce, que é o cachorro dela lá. 2014. Era pequenininho assim, ó. Pequenininho assim. Todo peludo, coisa fofa, mais fofinha do mundo. Gostoso assim de ficar passando a mão, sabe? Fazendo carinho e tudo mais. Muito bonzinho, né? E aí, muito bem. É nítido. Hoje ele tá enorme. Hoje ele parece um leitão. Tá gordo, além de tudo, né? Hoje ele tá parecendo um leitão. Ou seja, é evidente. Um animal cresce, tá certo? E cresce por quê? Porque ele se nutre, né? Então, quando a gente olha lá pro Bruce, o cachorro lá da minha mãe, ele come desde sempre, eu acho. Minha mãe sempre deu batata doce pro cachorro, né? Então, vejam, ele é redondinho, mas existe uma causa para circunferência, né, daquele animal, tá certo? Então, muito bem. Tá lá o cachorro redondo, porque nutre, né? Porque se nutre, porque come, se alimenta. Então, existe isso aqui nele ainda, né? Ele se reproduz, tá evidente, né? Então, por isso que os cachorros eles são castrados, né? Porque eles têm a capacidade de se reproduzir também. Né? Então, notaram? Ou seja, aquilo que vem antes não é excluído, ele permanece, mas há uma complexidade um pouco maior. E o que é que os animais têm de próprio? Nós chamamos, né, na antropologia atomista, de alma sensitiva, né? Que é o que está presente nos animais. O que elas possuem, né? Vejam. Conforme, e notem bem, olha só que coisa fantástica, né? Olha que coisa fantástica, excepcional, inclusive para a nossa teologia do corpo, né? É o seguinte, conforme nós, vejam bem, hein? Conforme nós avançamos na complexidade do princípio vital, do princípio de movimento, a matéria, o corpo,
ele se adapta, tá certo? Ele se transforma, ele tem uma outra característica, outras características que correspondem com aquilo que precisa ser realizado por aquela alma, entende? Daquele ser específico. Então veja, se o da planta, né, pura e simplesmente nutrir, crescer e reproduzir, ela precisa para nutrir, crescer e reproduzir o quê? Se ela, né, não faz nada, ela não se move, ela não tem, né, a complexidade dos animais que nós vamos tocar já já. Ela deve estar alicerçada no solo, tá certo? Ela é plenamente dependente da matéria, entende? É interessantíssimo isso, né? Ela está ali, fincada no solo, as raízes estão no solo, ela está no chão, na terra. E ela não pode se desvincular da terra. Caso ela seja, né, retirada, em pouco tempo ela morre. Algumas mais rápido, outras mais devagar, demoram um pouco mais, mas de qualquer forma, né, se você tira da terra, a planta morre. É assim ou não é? Por que isso acontece? Porque a sua matéria, por ocasião do seu princípio vital, seu princípio de movimento, daquilo que ela pode e deve realizar, tá certo? Está em plena e absoluta dependência da matéria. E os animais? Nós vemos uma diferença. É interessante. O corpo dos animais possui já o que nós chamamos de 5 sentidos, né? Os animais têm visão, os animais têm audição, os animais têm olfato, os animais têm paladar e os animais têm tato. Não é isso? Tanto é que quando a gente coça a barriga de um cachorro, ele começa a bater a perna, assim, né? Como se estivesse achando aquilo coisa mais maravilhosa do mundo, né? Por que isso acontece? Porque tem tato, ele está sentindo o toque, né? Entendeu ou não? Por que ele gosta de carinho, de ficar deitado junto com você ali? Porque tem, né, tato. Percebeu? Né? Por que o cachorro gosta de determinadas comidas e outras não? Por que ele rejeita certas coisas que são dadas para ele e outras ele não rejeita? Porque ele tem paladar, ele sente o sabor também. Né? Por que os cachorros, sobretudo pastores alemães, são utilizados como cães policiais? Porque eles têm um olfato apuradíssimo, extremamente desenvolvido. Né? E assim por diante, né? A audição também, a gente vê o animal mexendo a orelha para escutar melhor, e etc, né? E a visão e tudo mais. E agora notem bem. Vejam, como os animais, eles são puro sentidos, né? Não puros sentidos externos, né? Então, isso serve a alguma coisa. Então, eles têm os sentidos externos e os sentidos internos, né? Um animal, por exemplo, ele pode ter sentimentos a partir daquilo que ele experimenta fora dele mesmo, né? Quem nunca viu um cachorro fugindo porque levou um susto, né? O que é o susto? O susto é um medo súbito. Ele corre, né? Desesperado. Ele sente raiva, por isso ele ataca. Não é assim? Ele se sente ameaçado, por isso ele avança. Então são características que ele experimenta interiormente, né? Por assim dizer, afetos, né? Entendeu ou não? São afetos. Por que afetos? Porque ele é afetado de alguma forma pela realidade ao redor dele. Ou seja, o animal já tem algo de interior. Portanto, o seu corpo, né, a sua dimensão externa, se modifica de tal modo que aquilo com o qual ele tem um contato fora dele, de alguma forma, entre. Entendeu ou não? De alguma forma lhe afete, de alguma forma cause nele certas sensações. Entenderam ou não? O animal, para a reprodução, ele libera certos feromônios e assim por diante, né? A fêmea, e aí o macho se aproxima por ocasião do cheiro. Em outras espécies é o macho que vai até lá, na época do acasalamento, faz uma dancinha e não sei o quê. Não é assim? Então, existe algo exterior que é feito para afetar a interioridade daquele animal. O bicho, ele tem, que mais? Ele tem imaginação. É assim, já viram um cachorro sonhando, né? Uma coisa engraçadíssima, né? Fica resmungando enquanto dorme, chora enquanto dorme, ri enquanto dorme, pula enquanto dorme, de repente sai pulando, né? Late, cachorro é tudo doido, perturbado, né? Então, isso é comum, né? Todo mundo já, tenho certeza que todo mundo já viu algo assim, né? Em algum momento da vida. Sim ou não, né? Vocês podem me dizer aí se não. Mas eu acho que sim. Então, isso está presente em todos os animais, né?
está presente em todos os animais, esse primeiro aspecto da vida, né? Mais interior, que é a vida dos sentidos, dos afetos, né? Dos apetites, por assim dizer, das inclinações à realidade exterior, né? Então, até aqui me entenderam? Ficou claro? Ok. Esse é o 5º dia da criação. Há uma complexidade maior que não abole aquilo que é anterior. Então vejam, o corpo dos animais, ainda assim, ele é feito para quê? Olha que interessante. Ele não está alicerçado no solo, os animais não criam raízes, tá certo? No solo, e ficam presos, né, ao chão, mas ao mesmo tempo a sua constituição física o volta para baixo. Ainda assim, nós quando olhamos para um animal qualquer que seja, nós vemos nele certa inclinação para as coisas baixas, para a matéria, para o mundo, né? Como é que um cachorro se locomove? De 4 apoios, né? Ele fica de 4 e a cabeça dele está voltada para baixo. Uma ovelha, um cavalo, que seja, né? Um animal mais imponente que existe, né? Assim, todo cheio de garbo, pomposo, que é um cavalo, né? Ele ainda assim anda de 4 apoios e está voltado para a terra. Fica lá, né? Comendo. Essa é a vaquinha, filha. Vaquinha, como é que a vaquinha faz? Mu. Muito bem. Então, a vaquinha, né? Também tá lá. A vaquinha que nos dá o leitinho de todos os dias. Também tá lá, voltado para baixo, olhando para o chão. Não é assim? Então, os animais, mesmo tendo uma complexidade um pouco maior, eles ainda estão voltados para a realidade material. Tá certo? Ainda estão voltados para o mundo. Perceberam ou não? Para o mundo, né, Tetê? Para o mundo. Só que quando nós olhamos para o homem, a coisa é diversa. A coisa é muito mais nobre. E aí, então, nós faremos amanhã uma leitura do 6º dia da criação, quando o homem é criado, tá certo? Por que eu vou deixar para amanhã? Porque eu quero mostrar para vocês algumas coisas que são muitíssimo importantes. E lembrem, o que é maior numa escala hierárquica não exclui aquilo que é menor, mas abrange. Ou seja, essa realidade sensitiva também tem o homem. Nós temos visão, audição, né? Olfato, paladar, tato, né? Nós temos afetos, nós temos imaginação, nós temos memória. Tudo isso está em nós, né? Tudo isso está em nós. Por isso somos semelhantes? Nós os animais? Sob certo aspecto, sim. É isso aí. Porque essa parte sensitiva dos afetos, ela é bastante complexa, né? E às vezes a gente dá mais atenção a ela, né? E os animais possuem isso aí de maneira, putz, grila, né? Definitiva, é isso aí, né? Eles se realizam desse modo. Entendeu ou não? Você vê, é interessante isso, né? A comparação dos antropólogos físicos, né? Eles dividem, né? Entre antropologia física, antropologia filosófica, antropologia cultural. Eu disse isso na primeira aula, eu acho. A antropologia física, que trata, né, do desenvolvimento da espécie ao longo dos séculos, que fala do Homo neanderthalis, Homo faber, Homo... sapiens, Homo sapiens sapiens, eu já não me recordo a sequência exata, mas Homo neanderthalis é da neanderthalensis, né? Neanderthalis, de Neandertal é o esqueleto que foi encontrado lá, num determinado lugar, né? Em Neandertal. Agora, aí tem as etapas distintas do desenvolvimento humano ao longo dos séculos, né? Sob características, perspectiva física e psicológica, né? Então, aí fala do Homo faber, Homo... Enfim, já não me recordo exatamente. Aí tem o Homo sapiens lá, né? E aí os caras falam disso aí como o desenvolvimento humano por excelência, assim por diante, né? E que, num determinado momento, né, nós temos uma origem comum com o macaco, não é isso? Os hominídeos, tá certo? Tem uma origem comum, uma raiz comum. E aí, vejam só, né? O povo diz, né, que existe lá, é engraçado isso, né? Que existe lá um elo perdido,
né? O tal do elo perdido é esse negócio aí, né? O elo perdido, né, que vinculava o homem com os macacos, existe, mas ninguém sabe onde está. Tem o elo, mas ele está perdido. Ok? É engraçado. O elo existe, mas ninguém sabe onde está. Ele está perdido. Não pode ser comprovado, mas ele existe. Mas ninguém pode comprovar. Não pode ser experimentado. Ninguém pode, de fato, colocar isso aí num laboratório, olhar para isso e dizer, meu Deus, é verdade, isso existe, eu vi. Né? Não, ninguém pode fazer isso. Mas eles acreditam. Né? Tem uns professores excelentes. Na verdade, isso é dito por muita gente, na verdade, né? Que afirmam o seguinte, que para ser cientista você precisa ter mais fé do que um católico, né? Porque você vai afirmar coisas das mais esdrúxulas, assim, e porque aquilo pode ser, né, matematicamente visto, mas não realmente. Tá certo? Aquilo realmente existe. Assim, eu creio que tem o elo ali perdido que vinculava o homem com o animal. Mas deixa eu te dizer uma coisa, né? Então lá, os mesmos cientistas que afirmam isso aí, eles pegam então os macacos e para comprovar a inteligência destes animais, eles fazem o quê? Eles ensinam libras, né? Isso, eles ensinam o encaixe de diferentes formas, né? Libras, né? Linguagem de sinais. Libras é a linguagem de sinais brasileira, né? É a linguagem de sinais de maneira geral, né? Eu vou falar disso já, peraí. Vejam bem. Então, isso é interessante. Então, aí vejam só, né? Aí é dito o seguinte, eles botam lá os macaquinhos lá para os macacos se, né, provarem que eles são inteligentes. Então, o que eles fazem? Eles aprendem a falar por sinais, não sei falar por sinais. E aí, eles ensinam os macacos a pegar ali, né, um negócio que é redondinho, assim, e encaixar um treco redondo nele. Pegar o que é quadrado, encaixar o treco quadrado. Pegar o que é triângulo, encaixar o treco triangular. Aí fala, nossa, tá vendo como é inteligente, e não sei o que lá, e blá, blá, blá. Você vê, o animal passa anos vivendo com cientistas. E tudo que ele consegue fazer é memorizar umas 3 ou 4, né, uns 3 ou 4 gestos, né? Nossa, encaixar um quadrado no quadrado, um círculo no círculo, triângulo no triângulo. Minha gente, isso é brincadeira de criança, né? Assim, e por que isso não pode ser prova de inteligência alguma? Notem, já viram um gato? Eu falei disso já em alguma das aulas aqui, né? Vocês já viram um gato subindo no muro? Um gato subindo no muro é interessantíssimo, assim. É muito interessante. Porque um gato subindo no muro, a gente nota que existe ali, no momento em que o gato vai subir no muro, uma espécie de cálculo, tá certo? Da força que ele precisa exercer, né, no momento do pulo para que ele consiga alcançar o topo daquele muro. É interessante, é quase como se ele estivesse calculando a hipotenusa naquele momento. Então você pega o muro, o chão, e aqui você tem, né, a hipotenusa, o lado maior de um triângulo retângulo. E aqui está o gato. Tá certo? Ele daqui faz né, dá uma espécie de recuo e pula. E chega lá no topo do muro. Percebe? É como se ele calculasse a força que ele precisa fazer para poder alcançar o topo do muro, né? Isso é interessantíssimo, assim. Por que isso não é prova de inteligência nenhuma? Pior, me parece que isso é bastante comum, na verdade, nos animais, né? O reconhecimento de certas formas. A percepção das formas na realidade, a percepção de que as coisas elas são distintas umas das outras e que elas possuem proporção. A proporção, ela não é uma característica intelectual, certo? É interessante isso, né? A proporção é uma característica sensitiva mesmo. Nós sentimos as coisas de modo proporcional. Os nossos afetos, eles são proporcionais às coisas, percebe? Quando nós olhamos para a experiência humana mesmo, né? O medo que você sente, né, de uma moto se aproximando de você à noite, numa rua deserta, tá certo? É proporcional àquela situação. Diferente do medo que você sente estando cara a cara com um leão raivoso. Diferente do medo que você sente estando, por exemplo, né, no século I, diante de um gladiador romano que vai te degolar. Entendeu ou não? Né? Ou
sei lá, os mártires também estavam lá felizes da vida, né? As narrativas dos mártires é que eles estavam sorrindo, né? Morrendo ali, sendo degolados, sorrindo, felizes da vida, porque estavam indo pro céu, né? Mas o fato é que, vejam, os nossos afetos, eles são proporcionais à situação, né? E a gente diz que quando os afetos, eles são descompensados, há um problema, não é isso? Tem algum problema aí. O que é a ansiedade? A ansiedade é o descompasso no sentir a realidade de volta, ao seu redor, né? Em volta de ti. Ou seja, não está sendo muito proporcional aí, né? Entendeu ou não? É simples, na verdade. Então, tem espírito, né? E aí, o que você fala, né? Ora, tá bom, então, tava lá o macaco num determinado momento, num determinado dia, tá certo? Subindo, se pendurando nos galhos das árvores, etc. Dali a pouco ele desceu, deixou de se apoiar de quatro, olhou para o céu e disse: por que eu estou no mundo? Qual é a razão da minha existência? Há um sentido para a minha vida? E o que é a verdade? Porque se existe um sentido, deve haver também uma verdade a respeito da minha essência, daquilo que sou. Portanto, eu preciso fazer o bem. Se existe uma verdade, há um bem que lhe corresponde. E na verdade, e no bem, é onde deve estar o sentido da minha vida e para onde eu devo caminhar. Né? Não, macaco nenhum fez isso, ora bola, né? Isso é próprio do ser humano. E nós veremos amanhã, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço e até. Tchau. Muito obrigado pela atenção, gente. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Bom, quer dizer, não sei se respondeu, né? Respondeu, Kelly? Tá claro? Agora? Acho que deve ter ficado claro, né? Muito bom, tá legal, muito bom. Então tá bom. Então, muito bem. Tetezinha, a Dinda mandou beijo. Fala beijo, Dinda. Beijo, beijo, Dinda. Ela mandou beijo, fez... Muito bem, sim, que bom. Então tá bom, então fiquem com Deus, um abração para todo mundo, Deus abençoe, e a gente se vê amanhã às 7 neste mesmo canal, né? Até mais.